minhas séries elas surgem de provocações, né? Surgem naturalmente, mas de provocações que eu mesmo coloco para mim quando vou trabalhar. Eu tenho essa história do trabalhar do improviso e tal, mas também tem séries, como o caso dessa, que vem de um conceito, de algum tipo de pensamento específico. Essa especificamente surgiu lendo História da Beleza. E a partir disso eu fiquei me questionando, né? Como é que as pessoas são selecionadas para catálogos, enfim, para coisas desse tipo. E esse tipo de questionamento me fez me provocar para essa discussão que eu acabei jogando para a série, né? E por isso essa história do título dos Descamisados, porque eu acho que o artista é mais o que faz e não como ele é aceito, o que ele... Eu entendo mais como uma questão ritualística mesmo, assim, de compreensão de uma função, de uma missão. E os Descamisados eu aproveitei diversos catálogos que a gente tem aqui em casa e comecei a estudá-los e a distorcê-los e a utilizar coisas que são conceitos meus também, de desenho e tal, e unir tudo dentro de uma grafia que tem muito a ver com a linguagem que eu trabalho e ao mesmo tempo trazendo símbolos desses clássicos escolhidos por Argan, por diversos desses colecionadores de conceitos a partir dessa ideia da história da beleza, né? Acho que é mais ou menos isso. E aí fui desenvolvendo naturalmente, como sempre acontece, sem um objetivo de expor, é mais no sentido da prática mesmo, de fazer, de trazer esse de dentro para fora, de colocar no papel ideias que dentro desse processo de improviso, às vezes elas vão se transformando e vão aparecendo figuras que eu não tinha explicitamente pensado, mas que elas são impregnadas no papel e vão sendo lançadas e vai rolando. Eu comecei ela em 2019 e continuo fazendo ela ainda. A gente tem esse recorte que vai ser utilizado para essa exposição, que foi com recursos da Lei Aldir Blanc, e eu tinha feito um primeiro recorte em 2019 e agora durante a pandemia eu fiz mais algumas para completar um número X e não parou. Esse número vai parar para ser exposto, mas ela continua em desenvolvimento. Eu sou autodidata, né? Assim, por mais que eu tenha participado de diversos movimentos, tenha estudado em vários grupos de estudo e tal, mas como desenho, como artista visual, eu sou autodidata. Essa parte específica de desenho, pintura, escultura, eu sou autodidata. Eu aprendi a partir dessa provocação que tem dentro de mim e por conviver por muito tempo com vários artistas diferentes. E o desenvolvimento do meu trabalho também se dá nesse mesmo processo. A criação, ela acontece num momento fluido ali que a coisa vai se desenvolvendo, que você está com o papel em branco, que você está com os lápis ou a tinta ou o material que for na mão, e eu vou me desdobrando em situações ali dentro que refletem o meu cotidiano, que refletem o cotidiano do mundo, mas não especificamente de uma forma realista. Eu não busco esse realismo. Às vezes eu escrevo uma frase que diz mais respeito àquele trabalho do que a imagem em si, ou então coloco um símbolo específico que
resume toda aquela situação. Então, assim, na pandemia, acho que mudou tudo para todas as pessoas, principalmente na questão psicológica, né? Assim, a gente teve que se limitar a diversas situações que teoricamente até facilitaria para esse tipo de trabalho, que é em casa, que é, sabe, o mundo mais tranquilo, de barulho e tal. Só que as coisas não funcionam bem assim, né? O movimento da cabeça da gente é que faz a gente perceber as variações que existem no mundo. E eu acho que assim, não foi difícil não, foi bacana, foi legal, foi uma forma de me salvar mentalmente também em alguns momentos, exatamente porque você está ali mergulhado. Eu trabalho muito nesse mergulho assim que de certa forma é um tipo de transe que você mergulha ali naquele papel e naquele lápis, e você está trilhando os caminhos dos traços e você está relacionando diversas coisas que acontecem na sociedade, tanto lá quanto só internamente, mentalmente também. Funciona como terapia também. Eu acho que a arte é uma forma de terapia incrível. Se a humanidade conseguisse perceber isso de forma mais legítima, eu acho que seria bem interessante para o desenvolvimento humano. Pronto, eu acho que assim, em alguns desenhos, não especificamente dessa série, porque essa série ela tem um desenvolvimento, um conceito próprio, mas em outros desenhos que eu trabalhei também em paralelo, essa interferência histórica e política da pandemia está impregnadíssima lá dentro, assim. O próprio vírus, as próprias personagens maléficas, como Bolsonaro, Trump, eles estão colocados também em outras séries, não especificamente nessa, porque nem cabia. Até nesse paralelo de brincar com o belo, essas duas criaturas não cabem no conceito de belo, jamais. Então, não teria como ser inseridas. Mas em trabalhos paralelos durante a pandemia, que depois a gente vai divulgar também no próprio site, tem várias lógicas que esses malditos estão impregnados lá também. Mas assim, não foi difícil não foi difícil desenvolver a atividade artística interna durante a pandemia não. Na verdade foi uma salvação. Então, eu gosto de experimentar muitos tipos de material. Eu vou adquirindo coisas específicas e tal, e vou experimentando. No momento que aconteceu o início dessa série, e também aí por isso também é outro conceito da ideia dos descamisados, as personagens que são distorcidas, baseadas em clássicos da arte brasileira, mundial, enfim. Eu optei desde o início por deixar as personagens sem cores, assim, só no preto e branco mesmo, para elas saírem um pouco da tela, destacar um pouco da tela e trabalhar de fundo conceitos meus que eu venho desenvolvendo já de traços e coloridos. Quando eu comecei eu tinha acabado de comprar uma nanquim nova, uma caneta para usar a tinta nanquim China, e ela tinha uma gramatura específica e tal, e fui desenvolvendo, mas aí assim, quando veio a pandemia, as dificuldades de sair para comprar, eu não gosto muito de comprar, pelo menos isso, tinta e papel via internet. Eu gosto de ir lá, ver, testar, ver o papel, ver, enfim, ficou mais difícil de encontrar. Eu já tinha desenvolvido 20 desenhos já, mas a gente conseguiu aprovar esse projeto pela Lab, eu tinha que desenvolver pelo menos mais 10.
Então fui ver alternativas e acabei encontrando marcadores de CD, de DVD, aqueles marcadores permanentes, que tinha um ponto um pouco mais grosso, mas que, enfim, deu para desenvolver, continuar o desenvolvimento da ideia. E acho que assim, não sei, acho que não prejudica tanto, até porque a série continua ainda, já estou começando a usar outro material e tal, mas o mais importante, eu acho que é essa aplicação dessa ideia, né? De distorcer essa história da arte para provocar essa discussão de, sabe, o que é que faz você ser um artista, o que é que faz você estar em uma exposição, o que é que você faz estar em um grande catálogo. É o trabalho em si, é o tempo de trabalho, é o tempo de desenvolvimento. E eu, no caso, sou um descamisado das artes visuais, porque eu não tenho, por mais que eu tenha muito trabalho produzido, muito mesmo, assim, de 99 para cá eu trabalho ininterruptamente, mas eu não tenho exposições. Eu tenho uma exposição aprovada, que a pandemia impediu também, mas continuo trabalhando, mas por isso que me considero um descamisado, porque quase ninguém sabe que eu sou artista visual também. E é isso. Essa questão de material e traços diferentes foi mais pela falta de conseguir o mesmo material que tinha sido iniciado a série.